Vou te falar que sábado animado, um sábado de muita emoção também para a torcida do Flamengo. O Flamengo é campeão mundial sub-20, é isso mesmo. Teve muita emoção nesse jogo no Maracanã diante do Olympiacos. Nós vamos falar rapidamente sobre isso. E tem também pacotão de reforços chegando ao Flamengo. Vamos falar todas as atualizações. Depois de Alexandre, Flamengo encaminhando mais 2 contratações. Tem também novidade no time titular para pegar o Red Bull Bragantino nesse domingo, 8 horas da noite no Maracanã. Novidade boa, você torcedor rubro-negro vai gostar, pelo menos na minha opinião. Vamos para as informações. Pois é, Flamengo campeão mundial sub-20, bacana demais. Na base da emoção, Felipe Luiz revivendo a emoção que ele viveu em 2019, porque virada no último minuto, gol no último minuto. E na boa, gente, eu não vou entrar em muitos detalhes, é só parabenizar a todos os jogadores, ao Felipe Luiz, ao Mário Jorge, que fez parte disso, hoje não é mais treinador, foi para o futebol árabe, mas também fez parte disso. Carlos Noval, gerente de base, um cara que conhece a base do Flamengo como ninguém, está lá há anos, muita gente participando desse processo. Eu entendo que categoria de base, o objetivo principal é revelar jogadores para o elenco profissional, para ajudar o elenco profissional futuramente fazer dinheiro e gerar receita. Mas, quando conquista um título dessa magnitude, é porque o trabalho está sendo feito, bem feito, a verdade é essa, e precisa ser valorizado. E eu vou ler uma entrevista do Matheus Gonçalves, que ele deu após a partida. Foi uma declaração extremamente forte. Um garoto de 19 anos, muito emocionado, chorando, ele diz o seguinte: tem gente que acha que jogar futebol é fácil. A gente batalha pra caraca desde novinho, desde criança, a gente sai de longe, tem gente que é de outra cidade, abdica de várias coisas, mas acha que é fácil porque a gente tem um salário. Ninguém vê o quanto a gente sua, o quanto a gente tem que ficar longe da nossa família, longe dos nossos parentes. Meu avô morreu e eu não consegui nem ver ele por causa da rotina de treinos, mesmo sendo daqui do Rio. Então eu imagino quem vem de longe. É muito gratificante ganhar esse título, ainda mais com esses meninos. A gente joga junto desde os 12 anos. Só tem que agradecer a Deus, a minha família, ao meu trabalho. A gente trabalha pra caraca e ninguém vê. Agora é agradecer a Deus e comemorar. Eu confesso que se eu ler novamente aqui, eu vou me emocionar, porque eu me emocionei ouvindo o que eles estavam falando. Então, o que ele estava falando, desculpa. Então, assim, cara, tem que ser valorizado o trabalho deles mesmo, de verdade. Valorizar demais essa garotada. Inclusive o Matheus Gonçalves, ele ainda pode ser vendido pelo Flamengo. Nessa noite, o Red Bull Bragantino, que veio ao Rio de Janeiro para encarar o Flamengo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, a diretoria vai conversar com o Flamengo, com os representantes do atleta. O Red Bull Bragantino ainda tenta a contratação desse atleta. Dito isso, parabéns aos garotos, a todo mundo do Flamengo pelo título mundial inédito no futebol brasileiro, em cima do Olympiacos, que é uma boa equipe. E por falar em correr, cara, uma curiosidade sobre o Luiz Araújo. Ele foi o atleta do Flamengo que mais correu na altitude, um dos que mais sentiu os efeitos colaterais da altitude, e eu tive a informação que ele percorreu 10 quilômetros na partida, na altitude. Isso é muita coisa, muita coisa. Parabéns ao Luiz Araújo pela partida que ele fez diante do Bolívar, mesmo sofrendo bastante. E ele vai ser titular no jogo contra o Red Bull Bragantino, porque o Matheus Bach, na ausência do técnico Tite, que está se recuperando, está de repouso depois de ser hospitalizado por conta de uma arritmia, Matheus Bach, ele esboçou o time titular nesse sábado para pegar o Red Bull Bragantino. E ele esboçou o seguinte: Rossi no gol, Wesley retornando ao time depois de uma lesão muscular, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na lateral esquerda. Alan voltando ao time titular, Pulgar ao lado dele como volante e Gerson finalizando o meio de campo. E a trinca ofensiva: Luiz Araújo de um lado, Michael do outro, e Bruno Henrique centralizado como se fosse um atacante falso 9, digamos assim, no lugar do Carlinhos. Então, esse é o provável time do Flamengo para pegar o Red Bull Bragantino, e eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com esse time? Fariam alguma mudança? Lembrando, é um time que está extremamente desgastado, isso precisa ser levado em consideração. E o Michael sendo titular, para mim, obviamente,
é a grande novidade, primeiro jogo dele nesse retorno ao Flamengo e já como titular. Quero a opinião de vocês, podem comentar à vontade. Vamos agora para o pacotão de reforços, porque a diretoria, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, pretende viajar à Europa, tá, para buscar os reforços do Flamengo. O famoso mochilão. Pelo visto, é o último mochilão que o Marcos Braz fará. Não sei o Bruno Spindel, se ele continua ou não ano que vem, mas o Marcos Braz não vai continuar na próxima temporada na diretoria do Flamengo, e essa será a última viagem dele, a última Eurotrip dele como dirigente do Flamengo, para buscar Alexandro, lateral esquerdo, que está em Portugal, Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, e também, não sei se ele vai buscar o Gonzalo Plata. Não sei como é que vai ser a logística do Gonzalo Plata, eu sou bem sincero. Mas Alexandre e Carlos Alcaraz, a ideia é que eles busquem, entre aspas, esses jogadores lá na Europa. Alexandre, já falei aqui para vocês. Jogador bem encaminhado, lateral esquerdo, 33 anos, contrato de 2 anos e meio até dezembro de 2026. As partes já têm um acordo, estão trocando a documentação para poder oficializar e, enfim, ele ser anunciado como reforço do Flamengo. Carlos Alcaraz, negócio muito bem encaminhado também, próximo, bem próximo de ser fechado. Apenas, vamos lá, só para contextualizar, o Flamengo vai pagar 18 milhões de euros ao Southampton, um pouco mais de 110 milhões de reais para contratar esse jogador de 21 anos. Além disso, vai envolver um atleta na negociação. Ainda não está definido se esse atleta será o Vitor Hugo ou não. Boa chance de ser o Vitor Hugo, por empréstimo com opção de compra. E esse jogador ele não vai para o Southampton, ele vai para, deixa eu ler aqui, Gaziantep, da Turquia. Esse Gaziantep ele faz parte do grupo dono do Southampton. Então depende muito, assim, do atleta querer também. Então, enfim, eles estão por detalhes. A verdade é essa, questão de, enfim, tempo desse jogador ser contratado. E a informação que eu tenho é que o contrato do Carlos Alcaraz, se for fechado, vai ser até 2029. Eu li a imprensa internacional dizendo que vai ser até 2028, mas a informação que eu obtive no Flamengo é que é até 2029. Outro jogador que também está muito próximo do Flamengo é o Gonzalo Plata, esse sim, com contrato até dezembro de 2028. O Gonzalo Plata, a informação que eu tenho é que os jurídicos já trocaram a documentação, é algo mais adiantado. O Flamengo vai comprar um pequeno percentual desse jogador, cerca de 30%, e vai colocar metas, que aí ele batendo essas metas, o Flamengo é obrigado a comprar mais percentual junto ao Saad, lá de Dubai. Então o Flamengo preparando um pacotão de reforços. Também tinha a expectativa de um lateral direito, mas o Flamengo tirou o time de campo na busca por um lateral direito depois que a negociação do Wesley com a Atalanta subiu no telhado. Então não faz o menor sentido o Flamengo fazer investimento para contratar um jogador para a posição que já tem dois. E um deles, na visão da diretoria e também do técnico Tite, tem um grande potencial, que no caso é o Wesley. Isso o próprio Tite disse na última entrevista coletiva, que o Manchester United entrou em contato com ele para fazer consultas sobre o Wesley. Então, de fato, não tem a menor necessidade agora do Flamengo contratar um lateral direito. Eu acho que está certo o Flamengo contratando Carlos Alcaraz, um jogador que faz várias funções no meio de campo. Alexandre tinha que contratar um lateral esquerdo, não dá para ficar só com Ayrton Lucas, obviamente. E o Carlos Alcaraz é um jogador de ponta que o Tite sempre pediu. Um jogador que vai reforçar na visão da comissão técnica e, obviamente, da diretoria. São jogadores de alto investimento, é claro, mas o Flamengo precisava ir ao mercado reforçar o elenco. Sobretudo após perder Cebolinha e vinha por tempo indeterminado. Notícia boa para você, torcedor rubro-negro, é isso mesmo. Na verdade, algumas notícias boas, sobretudo a respeito da saúde do técnico Tite. Tem também informação do Tite, nós vamos atualizar isso, sobre a compra do Leixões, clube português, Flamengo próximo, fazendo mais um movimento aí. Zico criticando bastante a atuação do Flamengo. Começando falando do Tite. Ainda bem, ele teve alta nesse sábado, informação do SBT Sport Rio, apuração deles,
da equipe que está lá na redação nesse momento. Ele teve alta neste sábado do Hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele precisou ser internado por conta de uma arritmia cardíaca sofrida durante a partida entre Bolívar e Flamengo na altitude de La Paz. O tratamento medicamentoso foi suficiente para reverter a arritmia e Tite não precisou passar por cirurgia, ainda bem. Porém, a orientação médica foi de repouso de 48 horas. Com isso, Tite não comandará a equipe contra o Bragantino, jogo nesse domingo, 8 horas da noite no Maracanã, e quem ficará na beira do gramado será Matheus Bach, auxiliar técnico e também filho do Tite. Então, melhoras, Tite! Na segunda-feira, ele se reapresenta ao Flamengo e retorna aos trabalhos, ainda bem, tá bom? E por falar em diretoria do Flamengo, eles deram mais um passo aí para a compra do Leixões, o clube português. Pelo que apurei, a diretoria do Flamengo está finalizando os detalhes jurídicos e burocráticos, e a ideia é que até segunda-feira tenha o documento com a aprovação da diretoria do Leixões para que o Flamengo envie ao Conselho Deliberativo para aprovação ou não, é claro, da compra desse clube português. Isso é um assunto que está gerando muita pauta, digamos assim, muito debate nos bastidores da Gávea do Flamengo, porque é um assunto que também acaba indo para a política. Por exemplo, a oposição, BAP, que é o principal candidato da oposição, é totalmente contra a compra do Leixões. Rodrigo Toches, que também apoia o BAP, falou sobre isso. Eu não lembro agora qual foi o podcast, peço desculpa, mas falou sobre essa rejeição à compra do Leixões. E é um assunto que está gerando muito debate. Gustavo Oliveira respondeu. Gustavo Oliveira é o atual VP de comunicação e marketing do Flamengo, vai apoiar Rodrigo Duz, candidato da situação, e o Gustavo Oliveira é uma das pessoas envolvidas nesse projeto. Então é um assunto que gera muito debate nos bastidores, mas em breve o Flamengo vai enviar ao Conselho Deliberativo. Sendo aprovado no Conselho Deliberativo, quem é contra nada pode fazer. Claro, vai ter esse debate lá nessa reunião que em breve acontecerá. Mudando de assunto, vamos falar agora de campo e bola, porque o Zico, o rei do Flamengo, o maior ídolo da história do clube, ele participou do Confute, tá bom? Se eu não me engano é aqui no Rio de Janeiro, e durante essa participação dele, ele criticou muito a postura do Flamengo, as atuações do Flamengo, sobretudo a forma como o Flamengo vem sofrendo gol. Abre aspas para Zico. Quantos gols iguais o Flamengo sofreu nesses últimos 20 jogos? Será que não há possibilidade de se corrigir isso? O mesmo gol. Isso é o quê? Correção do dia a dia. Chegar no cara aqui, no lateral, vem cá. Está entrando todo mundo aí nas tuas costas, estão fazendo gol, cara. Olha, um olho no padre e outro na missa. Não fica só olhando a bola. Então o futebol é isso, é o jogador lá dentro que decide. Tá aí, o Zico criticando bastante a forma como o Flamengo vem sofrendo gol. Ele está querendo dizer, por exemplo, no gol que o Flamengo levou do Bolívar, que foi nas costas do Ayrton Lucas, inclusive isso é a minha opinião, acho até injustiça crucificar apenas o Ayrton Lucas por conta desse gol. Acho que ele fez uma atuação terrível, mas isso é um ajuste do setor defensivo, não é apenas do Ayrton Lucas, isso precisa ser dito. É óbvio que o Tite tem que melhorar isso, eu já dei minha opinião sobre isso, inclusive eu soltei um vídeo divulgado pela Flá TV nas outras redes sociais aí, no Twitter, @VeneCasagrande, no Instagram também, @VeneCasagrande, a Flá TV mostrando bastidores do vestiário do Flamengo, os jogadores sentindo bastante os efeitos da altitude, utilizando máscara de oxigênio, os caras passando mal, você vê que os caras estavam mal fisicamente, abalados, não tinham condições. O Bruno Henrique, na hora do intervalo do jogo, estava usando máscara de oxigênio. E aí eu tenho que ver gente criticando o Tite porque demorou a colocar o Bruno Henrique. Demorou porque o Bruno Henrique tinha condições mínimas de jogo, a verdade é essa. Ah, mas ele deu um pique no fim do jogo que causou a expulsão de um atleta, tudo bem. Mas isso não quer dizer que ele tinha condições de jogar 90 minutos lá na altitude. Então, todo cuidado é pouco na hora de criticar, é a minha opinião. Tem muito a melhorar, muito, isso é óbvio, muito a melhorar, sobretudo a forma como o Flamengo vai sofrendo gol. Mas, especificamente, falando do jogo na altitude contra o Bolívar, eu acho até injustiça criticar, seja um jogador ou até mesmo o técnico Tite, tá bom? Felipe, primeiramente, boa noite, parabéns pelo título. Acho que é um título inédito. Acho que é uma honra, primeiramente, para você, no Sub-20, sendo treinador
no Maracanã, fazer história, como você fez em 19 quando você chegou no Flamengo. O que passou na sua cabeça quando o Flamengo empatou a partida e vocês viraram no último minuto? Enredos diferentes, mas histórias completamente iguais. Não, se tinha uma coisa que eu não ia, era desistir até o último minuto. A história do Flamengo nos leva a pensar sempre que tem que acreditar até o final. Os meninos foram muito corajosos, não é fácil para eles jogar num Maraca já com 30 mil pessoas, cantando e apoiando e com a cobrança que existe. Então, assim, estou orgulhoso do que eles fizeram. Buscamos essa vitória até o final, tentamos jogar sempre e o time fez um grande jogo e é muito difícil. Nós estávamos na frente diante de um grande adversário, mas o título sonhado aí para o clube. Felipe, o Tereza acabou de passar aqui, a gente postou uma foto dele quando criança, com a camisa do Flamengo, segurando um skate, muito semelhante a você, que também tem foto sua com seu avô quando criança. Como é que é o sentimento, assim, tirando a parte técnica, jogador, técnico, o sentimento de torcedor mesmo, assim, quando você vê o Flamengo chegando ao título de campeão e você fazendo parte disso? Então, primeiro já era especial porque como treinador no Maracanã praticamente lotado, já estava sendo muito especial. Depois, poder ser campeão com a camisa do Flamengo é sempre um privilégio, é um orgulho, né? Poder competir com a camisa do Flamengo. E eu tive essa possibilidade hoje. Conseguimos ser campeões aqui. E assim, desculpa, perdi aqui. Sobre o sentimento de torcedor. De torcedor. Não, então o que eu falo, assim, sempre que você está com a camisa do Flamengo, já é um privilégio grande, né? E como torcedor, poder trabalhar pro Flamengo, fazer tudo pro Flamengo é muito mais fácil. Então, estou muito feliz, mas quero mais. É isso? Como que é pra você ter o apoio de seus amigos? Hoje estava aí o Diego Ribas, estava o Juan também aqui, jogadores também assistindo em casa, Vinícius Júnior comentou, o Gabigol, o Arrascaeta. Como é ter esse apoio dos seus amigos te vendo apoiar nesse início de carreira? Nem sabia disso aí, eu vi só o Diego aqui, né? Mas daqui a pouco eu vou pegar o celular para dar uma olhada, mas assim... Eu sou um cara muito feliz, eu estou muito realizado e muito ambicioso também, porque assim, estou conquistando coisas que eu nunca imaginava, né? E estou aprendendo muito para poder me desenvolver cada vez mais, porque, como eu te falei, sou ambicioso e quero mais, mas assim, é uma honra que essas lendas estiveram apoiando o nosso time, que a gente precisava de apoio. Tá bom? E a emoção de conquistar como jogador e agora como treinador, qual a diferença? A diferença é que como treinador é mais difícil, né? Você não participa, tu não tá ativo dentro do campo, mas assim, é muito especial também, porque são muitas horas de trabalho, muitos estudos, muitas análises e treinamentos e toda essa preparação para a gente poder ser campeão, na qual, claro, que os jogadores são os verdadeiros protagonistas, mas é muito especial poder conquistar sempre com a camisa do Flamengo, um privilégio. A Marília Nery, o Felipe Luiz, falou nas suas redes sociais que está nascendo o melhor técnico de todos os tempos. Você falou aqui agora que você tem muita gana, né? Muita vontade de ser. Fala pra gente aí, esse é o desejo do Felipe Luiz? Claro, por isso que eu estou aqui. O principal, como eu falei na coletiva, sou inteligente com uma coisa. Eu me rodeio de pessoas muito mais inteligentes do que eu. Então, o principal de começar aqui na base é montar uma comissão forte de pessoas muito qualificadas, né? Como eu tenho vários deles que trabalham comigo. E aprender deles, né? Porque seria hipócrita eu falar que eu já comecei sendo treinador sabendo tudo. Não sei, estou aprendendo, estou me desenvolvendo, estou cada vez melhor, cada vez mais confortável. E agora, como já que a Marília falou isso aí, eu só precisava do Everton Ribeiro para poder fazer o meu time voar. Tá bom? Valeu? Felipe, por favor. Salve. Hein, Gonçalves? Apesar de 19 anos, você era o jogador mais experiente hoje dentro de campo. Queria saber, assim, de você a emoção de poder comandar esse time de garotos e levar o Flamengo aí ao título mundial inédito. Acho que o comandante mesmo era o Felipe Luiz, né? Que tava ali do lado de fora. Eu tava só pra ajudar a equipe, tava só pra ajudar eles, correr por eles. Que a gente é criado desde novinho, todo mundo fica junto. A gente acaba se tornando uma família porque a gente convive, às vezes a gente convive mais com eles do que com a nossa própria família. Então o comandante era o Felipe Luiz, hoje eu só tava dentro de campo para ajudar a equipe. Nossa, aqui rapidinho, a gente viu que você se emocionou muito quando você falou lá dentro de campo e o Arrascaeta te elogiou bastante na rede social. Não sei se chegou a ver, mas você dedicaria para quem esse título hoje, cara? O título eu dedicaria, claro, para minha família,
primeiramente tem que agradecer a Deus, para minha família, que a gente trabalha bastante. Eles abdicaram de muito do sonho deles. Eles fizeram o meu sonho se tornar o sonho deles. Abdicaram de trabalho, de tudo. Minha mãe deixou de trabalhar para me levar aos treinos quando eu era mais novo, morava lá em Bangu. Era 3 horas de Bangu pro Ninho, ônibus pra Caraca. E o Arrasca eu vi sim que ele postou. Arrasca é um craque, agradecer a ele, um ídolo, muito bom jogar do lado de um ídolo. E é isso. Ô Gonçalo, esse choro é um choro só de alegria ou pode ser um choro também de despedida da família? Choro de tudo. Choro de tudo. Não, de despedida não. Não tem nada concreto ainda, sou jogador do Flamengo, tô muito focado aqui, tô feliz aqui. Mas o choro foi tipo de alívio, do peso nas costas, que tem muita gente que fala da gente sem saber o que acontece fora de campo, tem muita gente que sai só julga, só viu o lado ruim, nunca viu o lado bom. E o choro foi de felicidade também, de alegria, que é muito bom, como eu falei, é muito bom estar com eles. Eu e Ryan, a gente é junto desde o Sub-12 do Flamengo, a gente está aqui desde novo. Outros chegaram mais tarde, chegaram no Sub-15, Sub-17, Thiago também chegou no Sub-13. Logo depois a gente se torna uma família, então o título é bastante especial por estar com eles. Peter, como foi ganhar esse título tão importante junto do Filipe Luiz, né? Você que está treinando com o Tite também, mas agora com o Filipe Luiz. Como que foi essa sensação de estar com ele, com seus companheiros que garantir esse título aí? Infelizmente eu não ganhei nenhum título jogando ao lado do Filipe Luiz, né? Mas a gente conseguiu ganhar esse título com ele comandando. Ele foi um excelente jogador e está sendo um excelente treinador. O que ele passa no treino fica muito fácil a gente entender, porque acho que ele, como já foi jogador, ele sabe como passar. Então essa semana que eu treinei no 20, foi a primeira semana que eu tive contato com ele como meu treinador e pode ter certeza que ele vai para muito longe, que ele é excepcional. Ele fala, a gente consegue entender muito rápido. Ele fala antes do jogo que espero que esteja tudo claro na cabeça de vocês. E realmente tá, a gente já sabia que a gente vai fazer, a gente tá treinando desde terça-feira. Tudo que aconteceu no jogo a gente já tinha treinado, passe cavado, eu por dentro, pro ala dele sair no Daniel Salles. Então ficou tudo bem claro pra gente e graças a Deus, com a instrução dele, com as instruções deles, a gente conseguiu ser campeão intercontinental. Vini Júnior comemora a conquista do Flamengo no Mundial Sub-20. Viciados em títulos. Vini Júnior, cria do ninho do Urubu e atualmente atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, não deixou de demonstrar sua alegria pela mais recente conquista do Flamengo. Neste sábado, ele compartilhou um registro acompanhando de perto a vitória do rubro-negro no Mundial Sub-20, onde o Flamengo superou o Olympiacos de virada, no Maracanã, com um placar de 2-1. Os gols decisivos foram marcados por Caio Garcia e Felipe Teresa, garantindo o troféu do Intercontinental, um confronto que reúne o campeão europeu e o vencedor da Libertadores da categoria. O Mundial Sub-20 é uma competição relativamente nova, tendo sido inaugurada em 2022 e já começa a ganhar prestígio no cenário internacional. Com a vitória deste sábado, o Flamengo se junta ao seleto grupo de campeões, que inclui o Benfica, de Portugal, e o Boca Juniors, da Argentina. O título também marca um ponto alto para o ex-jogador do Flamengo, Filipe Luiz, que, agora como técnico, conduziu a equipe rumo ao sucesso. A partida não foi fácil, e o Flamengo precisou mostrar garra para virar o jogo nos minutos finais. A equipe do Olympiacos demonstrou grande organização e chegou a dominar uma parte significativa do jogo, abrindo o placar no segundo tempo com um gol de Liatzicouras. No entanto, as alterações táticas feitas por Filipe Luiz na segunda metade da partida foram cruciais para colocar o Flamengo novamente no páreo. Caio Garcia e Felipe Teresa, que entraram durante o jogo, se tornaram os heróis da virada, balançando as redes para garantir a vitória e o título. Vini Júnior, que começou sua carreira nas categorias de base do Flamengo, sempre manteve uma forte ligação com o clube. Ele fez sua estreia profissional em 2017 e, ao longo de sua trajetória no Flamengo, disputou 69 jogos, marcando 14 gols e contribuindo com 5 assistências. Em 2018, ele seguiu para o Real Madrid, mas o amor pelo clube que o formou permanece evidente. Essa conquista do Flamengo no Mundial Sub-20 só reforça a tradição vencedora do clube, que, como Vini Júnior disse, parece estar viciado em títulos.